outros devem estar atrasados e outros não virão. Deus sabe quem, né, irmãos? Amém? Então sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar o estudo de hoje. Esperamos em Deus que juntos possamos crescer mais um pouco. Vamos pegar nossa lição, irmãos, por favor? Quem tem lição bíblica aí, pega, por favor. Vamos usar nossas lições. Tema de hoje qual é? Exercício da vigilância. Exercício da vigilância. Alguém leia, por favor, o texto base? Sede vigilante, permaneceis firme na fé. Guardai-vos variamente, fortalecei-vos. Qual o objetivo? Quem é o objetivo? Ajudar o estudante da palavra de Deus a refletir acerca da importância da vigilância, mostrando que essa deve ser encarada como uma disciplina espiritual, tal como a oração e a leitura bíblica. Amados irmãos, nessa série de lições, o nosso assunto central é exercício. Como que dizendo, uma prática diária que devemos ter, dentro da área espiritual, que vai nos proporcionar condições para vencermos as batalhas espirituais. Amém, irmãos? Assim como o ser humano precisa cuidar do seu corpo para vencer as dificuldades que porventura sobrevêm, e aí vem com a ideia de exercício, cuidado com o corpo, nós devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? E quando se trata da vigilância, tem o porquê da vigilância, tem o para quê e o porquê. O para quê é para que possamos suportar as provações ou as tentações que virão. Amém? E o porquê? Abram, por favor, antes de nós vermos a introdução, abram 1 Pedro, em nome do Senhor Jesus. Quem tem Bíblia e puder abrir, abra a Bíblia Sagrada, o livro do Senhor, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Os irmãos acharam? Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 5. Alguém leia o versículo 8, por favor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, andando como um leão, buscando que possa tragar. Então esse texto, ele diz, sede sóbrios. Amém, irmãos? Sede sóbrio passa o quê? Sede sóbrios e vigiai. Mas por quê? Porque o diabo ele anda em derredor. Então o para quê é para que a gente possa suportar. E o porquê? Porque o inimigo tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia. E a estratégia dele tem um objetivo maior, que é tragar, que é destruir os membros da igreja. Esse é o objetivo dele, é destruir. Aí nós temos que estar atentos com a palavra vigiar. O que é vigiar, irmãos? Está atento. Está atento. Abram, por favor, Deuteronômio, se não falar a memória, capítulo 4, e a gente vai ver também, se não falar a memória, o capítulo 11. Mas vamos lá, Deuteronômio, capítulo 4. Os irmãos acharam o capítulo 4?
Amém? Vamos lá. Olha o versículo 15. Deuteronômio 4. Versículo 15. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, no meio do fogo, não visse figura nenhuma, portanto ficais o quê? 4, versículo 15. Então, ficai atento. Ficai atento. É que a linguagem é um pouco diferente, mas não muda a essência. Ficai atento. Ou seja, não viu que a diaconisa respondeu? Vigiar é ficar atento. Como está na tua Bíblia? Guardai, pois, com diligência a vossa alma. Guardai, pois, com diligência a vossa alma. Cuidado, tenham cuidado. Amém, irmãos? Por quê? Olha só lá o versículo 16: para que não vos corrompais. Então o inimigo ele vai lutar, irmãos, para que o nosso coração nos envolva no engano do pecado. Então, se a gente não vigiar, não ficar atento, as estratégias do inimigo são várias. Você vê que o inimigo hoje, ele tem uma estratégia, não é que ele não usa mais a estratégia do ídolo, literalmente falando, ele usa a literatura, a ideia do ídolo, só que além de usar a ideia do fazer, ele usa a ideia do ter, do possuir. Então muitas pessoas hoje, elas não estão vindo para a casa de Deus buscando a Deus, elas estão buscando o ter, elas querem possuir. Os irmãos estão entendendo? Então, se a gente não vigiar, daqui a pouco você está caminhando na verdade, mas está em guerra, está em luta. Aí o diabo vem estrategicamente, começa a usar de artimanha, tentando destruir você. Só que você não percebe que essa destruição é uma destruição associada à tua fé. Então, quando as pessoas são desviadas da fé, elas caem em quê? Em tentação. Amém, irmãos? Então, vigiar significa estar atento. Vamos lá a introdução. Alguém lê a introdução, por favor, da lição bíblica? Enquanto não vou abrindo a introdução, eu vou abrindo aqui um texto para nós vermos posteriormente, se não for a memória. Como uma dessas práticas, Jesus a encarava assim: esse é um exercício espiritual de extrema necessidade. O cristão precisa estar de sobreaviso o tempo todo, pois tem de lidar com o fato de que os seus adversários, a saber, o mundo, a carne e o diabo, procuram enfraquecê-lo e derrotá-lo. Aí, irmãos, devemos estar atentos. Quando a gente se reúne para estudar a lição, nós devemos ter mais tempo, mas infelizmente não temos. Quando você olha para essa história do rei Uzias, por exemplo, o que esse rei fez? Ele fez o quê? Ele fez torres no deserto. Qual era o objetivo da torre? Era ter alguns vigias, alguns atalaias, algumas pessoas que iriam estar atentos a qualquer aproximação de um adversário
e avisar ao exército local: ó, vem adversário aí. Quer dizer, então dificilmente o adversário chegaria e encontraria esse grupo desatento, sempre ponto para a guerra. Agora, o que aconteceu com o rei Uzias? Lembra? Alguém lembra o que aconteceu com o rei Uzias? Lá eles ouviram só a voz, mas não... Sim, aí é o texto de Deuteronômio. Esse rei Uzias está na edição aqui, ó. O que aconteceu com o rei Uzias? Alguém lembra? Abra a Bíblia, irmãos, por favor. Eu quero aproveitar porque a gente explora um pouco a lição, né? Abre aí, 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 26. O que aconteceu, irmãos? Na lição está o quê? Olha no versículo 9, ó. Uzias o que está dizendo aí? Aqui está na lição. Ele edificou torres. Só que ele cresceu. Ele cresceu e ficou famoso. Olha o versículo 16, vai dizendo. Versículo 16: havendo-se porém fortificado, exaltou-se o seu coração até. Está vendo? O camarada edificou torres. 16. O que aconteceu com o rei Uzias? Quando ele cresceu, ele não vigiou. Quando ele cresceu, ele achou que era o bam, que mandava em tudo, que era todo poderoso, e foi a ruína dele. Deu para entender, irmãos? Quando você pega a lição bíblica, cita o rei Uzias como alguém edificou a casa, ou edificou torres. Só que a lição ela não está trazendo o lado da queda dele. Aí, por que eu trouxe o lado da queda? Porque ele não vigiou. Ele não vigiou. Fazer a torre, brother, é fácil. Vigiar é outra. Entendeu? Então fazer casas fortificadas, você tem que construir. Agora, você vigiar dentro da própria casa é vigiar a si mesmo. Quer dizer, ele colocou vigias na torre, mas não vigiou o seu próprio coração. Amém, irmãos? É por isso que quando a gente volta para a lição, irmãos, por favor, voltando para a lição bíblica então, vamos lá. Explicando na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, e que Ele nos dará livramento. Como cristãos, somos tentados o tempo todo, e de muitas maneiras. O dinheiro fácil, o poder, a fama, etc. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ele ficou famoso. O texto continua. O que fazer para não cair nessas armadilhas? Exercite essa prevenção contra a tentação pode ser entendida através de 3 verbos: vigiar, então quer dizer, no processo para vencer a tentação, tem hora, Walter, que o vigiar é suficiente, mas tem hora que só vigiar não será suficiente. Mas a palavra vigiar traz algumas coisas dentro dela. São atitudes dentro da vigilância. E não obedeceu, né? Não obedeceu. Só podia queimar o sacerdote. Quer dizer, olha, o presbítero está entrando no detalhe que eu não li. Na época lá, por exemplo, o rei Uzias, como disse o presbítero, ele se exaltou tanto que ele entrou no santuário
para oferecer sacrifício. Só que oferecer sacrifício era uma ordem dada aos sacerdotes. Quer dizer, ele quis fazer o que não era dado a ele. E aí o que aconteceu? Quando ele entrou, o Ciro para a memória, o sacerdote titular, acho que era Ananias o nome do sacerdote na época, mas não importa agora o nome do sacerdote titular da época, ele chega e diz para Uzias o seguinte: olha, não faça isso, não faça isso. Sabe quantos sacerdotes entraram lá? 80. Era o sacerdote titular e os auxiliares. E aí a Bíblia diz que quando falaram com ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido, ele simplesmente olhou para a sua condição de rei e resolveu fazer do jeito dele. Qual foi o resultado? Ele ficou leproso dentro do santuário do Senhor. E dentro do santuário do Senhor ele foi leproso. O que aconteceu? O sacerdote titular com os auxiliares entraram, tiraram ele do santuário e ele morreu leproso. Ele morreu, né? Morreu leproso. Imagine hoje na igreja. Sabe que tem crente fazendo aquilo que Deus não ordenou? Tem ou não tem, irmãos? O que vai acontecer no futuro? Então, se nós não tomarmos cuidado, as pessoas elas estão se desviando da verdade e aparentemente estão tendo sucesso. Só que o sucesso vai ser para a ruína das pessoas e não para o bem das pessoas. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Vamos lá. Vigiar. O exercício da vigilância é um imperativo bíblico, uma ordem do próprio Cristo. É isso que vemos na ordem dada aos discípulos que dormiam enquanto ele orava no Getsêmani. Vigiai para que não entreis em... Irmãos, o que é vigiar então? É estar lá. O que é orar? É manter a comunhão com Deus. Então não basta orar, você tem que vigiar. Mas não basta vigiar, tem que orar. As coisas estão ligadas. Relacionamento. Manter a comunhão com Deus. E aí a sequência do texto diz: no mesmo sentido, o apóstolo Paulo respondeu e recomendou: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Aí quando ele diz isso, abra por favor a Bíblia de vocês na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, todos abrindo Bíblia, por favor. Capítulo 5, se não me falha a memória. Abra lá, irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 5. Os irmãos acharam? Vamos lá. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre e Cristo. Olha bem como é sério o texto, hein? O que você com os discípulos? Eles estavam dormindo. Eles falaram assim: vigie. Ou seja, não é dormindo. Desperta. Mas desperta entre quem? Entre os mortos. Irmãos, o crente que está dormindo ainda pode. E o crente que está morto? Despertar e acordar. Dizer estar atento. Olha o perigo, irmãos. Será que alguém pode estar morto? Então o texto não é para quem está morto, é para quem está vivo. Desperta você que está vivo, mas está dormindo. Acorda enquanto há. Está distraído, não, né? Está vendo?
Mas existe o morto, irmão. O morto não vai despertar, não. A única esperança para o morto é ressuscitar. Mas se for crente morto, eu não vou nem entrar no detalhe aqui, que não vou perder tempo. Crente morto é um perigo. Aí o texto continua, olha o versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Olha o versículo seguinte: aproveitando bem porque os dias são maus. Quer dizer, olha o texto, Tiago, aproveite bem o que? Cada oportunidade. Aí vem a primeira, presbítero, a gente não aproveita. Vem a segunda, também não. Vem a 10ª, também não. Aí as oportunidades vão acabar. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Pastor, e o tempo agora está mais afetado do que muito tempo atrás. Não, o tempo, misericórdia. Então, irmãos, vamos na ideia da lição. Então, olha lá, como vai terminar. Entendeu o que a Bíblia quer dizer? Não durma, mantenha-se em alerta, permaneça firme, exercita a atitude de vigiar-se para não pecar, tome cuidado para não cair, pois a carne é o que? A carne é o que? Irmãos, essa é uma realidade que Jesus falou com relação à nossa carne. Amém? A nossa carne é o que? Quando você recebe um elogio, como a sua carne se sente? Diga, Noemi. Quando recebe elogio, a carne fica feliz, né? Quando recebe elogio, a carne fica feliz. E quando recebe uma crítica, a carne fica não só triste, ela fica revoltada. Por quê? Porque a carne, irmãos, ela não é nem humilde, tá? Ela não é humilde, e além de ser humilde, ela é orgulhosa. Então, os dois extremos. Ela não é humilde. Se recebe elogio, o orgulho vem. E se recebe a crítica, a revolta vem. Então, se você não vigiar, o inimigo pode tentar pegar você de um lado ou de outro. Obrigado. Irmãos, é que o tempo é curto, mas deixa eu lembrar aqui uma experiência que eu vivi. Eu vivi uma experiência em Terezinha, lá em 1900. Nos casamos em 87. Acho que foi em 87 mesmo, ou antes de 87. Eu sei que foi em 1980 alguma coisa. Eu sempre gostei muito de cantar, né? Aí eu cantei um hino lá na igreja de Terezinha, e uma das irmãs da igreja mandou um recado para mim. Eu acabei de cantar, a criança trouxe um recado para mim. Aí eu peguei o recado, li rapidamente, não prestei atenção no que li, e interpretei do jeito que eu li. Lembra disso? Eu quase falei uma besteira. Quase falei uma besteira. Eu tinha acabado de cantar. Aí eu agradeci, mesmo sem muito querer agradecer, né? Obrigado e tal, e me sentei. Quando me sentei, eu li o recado de novo. Irmãos, sabe que é a coisa ser totalmente diferente? Por isso, quando você escuta as coisas, você precisa escutar bem, para você saber o que você vai responder. Mas quando você lê, você também tem que saber interpretar o que você lê. Ó, vede prudentemente como andais. O que estava escrito no bilhete? Estava assim, eu não vou lembrar de detalhes, mas estava assim: irmão, se você sabe cantar, canta aquele hino, deixa a glória de Deus brilhar. Lembra desse hino?
deixa a glória de Deus brilhar. E aí, quando eu li o recado, eu li assim: irmão, se você sabe cantar, por que você não deixa a glória de Deus brilhar? É quase a mesma coisa, né, irmãos? Eu quase me revoltei. Acabei de cantar um recado desse para mim, misericórdia. Aí eu quase peguei uma besteira. E de novo eu falei: Jesus, misericórdia. Então, irmãos, se você não tomar cuidado, quando as coisas vêm até você, elas são terríveis. Você tem que saber interpretar o que você lê e o que você ouve. Amém? Vamos lá, irmãos. Olha que está aí, ó. Ai, Jesus, muita coisa, ó. Devemos vigiar continuamente, de noite e de dia, os pés, os joelhos, as mãos, o coração, a língua, os ouvidos, os olhos, a mente, o corpo. Misericórdia. Quer dizer, vigiar em todas as áreas. O que eu tinha que vigiar naquele dia? Vigiar os olhos. Como você está vendo as coisas, como você está interpretando as coisas, como você está ouvindo as coisas. Amém, igreja? Mas ó, vigiar os pés para não levarem os lugares errados. Ai, Jeová. Vigiar a sua língua para não pronunciar palavras torpes e não exaltar o engano nem a maledicência. Vigie os seus ouvidos, etc. Amém, irmãos? Atenção. Qual é o próximo tópico? Fugir. Já começa não, mas o que é fugir? Ó, irmãos, a palavra fugir é muito séria. Abram 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Já chegou aí. Já vai vir, Walter? 1 Coríntios 10. Versículo 7. Não. 1 Coríntios 10. Todos acharam? Volta já para os irmãos. Versículo 10. Versículo 10. 1 Coríntios 10, versículo 14. 10, 14. Portanto, meus amados, façam o quê? Fujam da idolatria. Olha, presta atenção. Abram o texto lá de Gênesis, que é a base dessa pergunta aí. Trinta e 9. Fujam da idolatria. Trinta e 9. Lembram da questão, tá, irmãos? Nós estamos estudando. O estar atento, né? Vigiar é estar atento. Você tem que perceber as coisas ao teu redor. Amém? Gênesis 39, todos acharam? 39 de Gênesis, versículo 6. Assim, Potifar deixou tudo que tinha nas mãos de quem? De José. De modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era o quê? E de boa
Aparência. Na minha Bíblia, José era atraente e de boa aparência. Vocês estudaram a lição? Quem estudou a lição diz amém. O que aconteceu com José? Era um rapaz que outrora teve um sonho dado por Deus. O sonho criou uma confusão na família dele, uma ciumeira danada. Ele foi vendido como escravo, só que o sonho não era dele, o sonho era o sonho de Deus. Irmãos, olha, guardem isso, tá? Sonho, em outras palavras, é planos, projetos. Deus tinha um projeto na vida de José, como tem um projeto na sua vida, como tem um projeto em minha vida, como tem um projeto em nossas vidas. Amém? Só que na casa de Potifar tinha uma mulher, a mulher esposa de Potifar. O que o texto vai dizer? Versículo 7. Depois dessas coisas, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. Ele disse: deita-te comigo. Agora veja bem, irmãos, a situação de José, quando você lê a lição bíblica, é tão fácil falar que ele fugiu, né? A lição vai direta, só que quando você vai, ele era um rapaz atraente. Existem pessoas atraentes hoje? Sim ou não? E a pessoa atraente, ela está sujeita a receber elogios? E receber elogio é pecado? Mas quando você recebe elogio, o que a carne faz? A carne fica feliz. Olha, não é que eu estou bem na vida? Não é que estou olhando para mim? Então, quando a pessoa recebe elogio, se ela não vigiar, ela não percebe o que tem por trás do elogio. Qual é a intenção da mulher? A mulher vem ser casada, a intenção da mulher é ir para a cama com ele, está sendo direto ao ponto. Agora, a mulher tentou isso quantas vezes? A Bíblia não diz quantas vezes ela tentou, só diz que ela tentou isso por alguns dias. Ela foi, como dizendo assim, falando, e o homem José não dava bola, né? Um dia ela falou: é hoje eu pego ele de jeito. Então, no momento em que ele estava só, não é o que o texto vai dizer na lição? O que a mulher fez? Olha, O que ela fez, presbítero? ela queria ele para ser. Então, mas o que ela fez? Ele estava sozinho, Né? Vá. E ali que foi que José fez. O que a mulher fez quando ele estava sozinho? Queria se deitar com. Então, aí já ela queria. Quando ele estava sozinho, ela fez o quê? Quando ele estava sozinho. O que ela fez com a mulher? Com ele. O que a mulher fez com ele? Essa parte eu não peguei. As vestes. Agarrou ele. Pegou o homem, meu jeito. Pegou. Agora já é. Agora eu peguei você. Agora eu lembrei. Rasgou a roupa. Ela pegou ele. Quer dizer, eu falei, tentei, você não deu bola, agora eu não vai escapar. O que José fez? Fugiu, né? Em outras palavras, o que José fez, irmãos? Eu conversava com a minha esposa essa noite em casa sobre esse ponto. Em outras palavras, o que José fez? Abram Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A gente vai usar a palavra em outro contexto para a gente poder entender um pouco mais. Os irmãos acharam? Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a quem? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você pegar o próximo tópico da lição, vai falar sobre resistência. Antes de entrar na resistência, o que José fez? Ele sujeitou-se a Deus.
Eu acho que é fácil falar, né, irmãos? O 10º mandamento diz: não cobiçarás. O que a mulher fez com José? Ela estava cobiçando José. O que José fez? Sujeitou-se a Deus. Aí qual é a moral da história, irmãos? Antes de fugir da mulher, José falou para a mulher o quê? Como cometerei esse pecado contra Deus? Os irmãos leram na Bíblia esse texto ou não? Leram, irmão? Ele falou assim: como vou pecar contra Deus? Quer dizer, ele fugiu do pecado em si mesmo. Ele não fugiu do pecado na mulher, ele fugiu do pecado em si mesmo. Ele nem falou assim, como vou pecar contra Potifar, né? Ele falou primeiro a Deus. Pega o texto lá, irmãos, por favor, dá tempo de ler. Gênesis 39. Gênesis 39, abre lá, gente. Gênesis 39. Amém? Gênesis 39, versículo 9. Olha o que a mulher falou para ele. Olha o que José falou para ela: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Os irmãos acharam o texto? Quando você pega a lição bíblica, fala que José fugiu, ela não tem errada a lição bíblica. Só que para José vencer, ele sujeitou-se a Deus. Amém, irmãos? Sujeitou-se a Deus. Qual era a ideia do inimigo? É tentar frustrar os planos de Deus contra a vida de José. Ou você acha que o inimigo não está tentando frustrar os planos de Deus contra a tua vida? Qual é o plano de Deus para você, irmão? Céu. O inimigo sabe que o plano de Deus para a sua vida é o céu. O que ele vai tentar fazer? Impedir que você entre lá. Amém, irmãos? Então quando você vai para José ele sujeitou-se a Deus. Qual é o próximo tópico então? Da lição bíblica. Qual é o próximo tópico? Mas por favor, antes de nós entrarmos, dá para ler um pouquinho mais, antes de nós entrarmos exatamente no tópico da resistência, vamos ver o que está na lição bíblica, mas lendo a Bíblia, tá? Abram 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Timóteo, capítulo 2. Amém, irmãos? Vamos lá. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, mas lemos juntos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, versículo 22. Baixou, depois a gente conversa um pouquinho, tá? Você pensou. Vamos lá. Foge também do quê? Dos desejos da mocidade. Foge também dos desejos da mocidade. Segue o quê? A justiça. A fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam a quem? Aí, olha como é interessante quando você lê esse texto. Esse texto está dizendo o seguinte:
é um conselho de Paulo a Timóteo. E o conselho é: Timóteo, foge dos desejos da mocidade ou da juventude. Segue o que? A justiça. E o que mais? A fé, o amor e a paz. Com quem, irmãos? Me ajuda, irmãos. Com quem? Com os que? Com um coração puro invocam a Deus. Em outras palavras é o seguinte: com quem você está andando? Com quem você está andando? Quer dizer, além dele fugir, ele tinha que andar com pessoas que com um coração puro invocavam a Deus. Amém, irmãos? Tem que fugir. Por que fugir? Abra no Eclesiastes, por favor. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Os irmãos já acharam Eclesiastes 11? Amém? Capítulo 11 de Eclesiastes. Todos já acharam? Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te dará Deus a juízo. Olha o versículo seguinte: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Eclesiastes 12, ou seja, 11, 9 e 10. Quando chega o 12, vem o famoso versículo que eu aprendi quando era mais novo: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em toda a minha juventude, irmão Walter, nunca me ensinaram Eclesiastes 12 associado a Eclesiastes 11. Nunca. Eu fui lendo a Bíblia com o pastor Samuel, que o texto está dizendo: na minha juventude eu tenho que tomar cuidado, porque ela vai passar. Amém? E quando ela passar, vai chegar a morte. E quando chegar a morte, vem o quê? O juízo. Então o que o José fez? José era um jovem de boa aparência, mas ele venceu a sua própria carne, fazendo o quê? Resistindo, ou seja, sujeitando-se a Deus. Amém, irmãos? Vamos para o último tópico da lição bíblica. Pastor, eu lembrei o caso de José, e ela própria defendeu a ele. Que coisa séria, né? Último tópico, qual é? Resistência. Adeci, o que é resistência ou resistir? É resistir às coisas ruins da nossa vida, né? É o quê? Mas resistir exatamente o quê? Resistir. Tem que ser bastante forte para resistir. Para suportar isso tem que ser forte. O que é resistência, que nem? Mas o que é resistir? O que é resistir? Ser firme. O que é resistir, diaconisa? Resistir ao diabo e virar de novo. Olha como é interessante, ó. A palavra resistência, ela só acontece quando aquilo que você é suporta. Então, por exemplo, quando eu olho para essa casa, a palavra resistência, será que o alicerce dessa casa está resistindo o peso dela? Sim ou não? Então, para resistir
o que vai acontecer com a gente precisa primeiramente estar preparado. Aí a história que vai vir na lição agora é a história de Daniel. Daniel resistiu? Resistiu ou não? Mas por que resistiu? Por quê? Não é para quê? Por quê? Vamos lá? Olha como é interessante. Quando você vai no capítulo 6 de Daniel, eu vou resumir a história. Daniel era um camarada que agradava ao rei, mas ele era tão agradável ao rei que ele provocou o que? Nos amigos lá do reinado: inveja, ciúmes. Aí os camaradas, para tentar vencê-lo, olha bem, irmão, como é fácil falar esse assunto. Eles observaram o que? A beleza de Daniel? Não. Observaram o que, irmão? Espera um pouquinho, aí é o que eles fizeram. O que eles observaram nele? Ó, ele era um camarada que temia Deus, e esse estilo de vida dele era conhecido pelos amigos da corte. Aí o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, ó: nunca acharemos nada contra esse Daniel se não for na lei do seu Deus. Na cabeça deles, o que eles achavam? Se nós criarmos um decreto que vai impedir ele de falar com o Deus dele, ele vai ser fiel ao Deus dele. Olha bem, ele vai ser fiel ao Deus dele. Então a gente faz o quê? Cria um decreto. O decreto é: ninguém pode orar a um outro Deus a não ser ao rei, no espaço de quantos dias? 30 dias. Por quê? Não precisa ter muita coisa, basta 30 dias. Ele vai ser